produtividade das mulheres em cargos de liderança. Compartilhamos com vocês no início desse evento que apenas 29% das mulheres estão em cargos de liderança na indústria brasileira. E apenas 14% das empresas possuem áreas específicas dedicadas à promoção da igualdade de gênero no ambiente de trabalho, sendo que 5% delas contam com budget próprio para isso. Então, vamos falar sobre como aumentar esses números? Convido para mediar este painel ela que é embaixadora global da SUI, vice-presidente da afiliada de Campinas, engenheira mecânica com MBA em gestão de projetos e que atua em projetos de estrutura de meio ambiente na John Deere, Carol Franzo. Boa noite, pessoal. Bem? Bom, a Jéssica já me apresentou. Atualmente eu trabalho com projetos de infraestrutura de meio ambiente, projetos de reuso de água, tratamento de efluentes de fábricas, tanto da parte industrial quanto da parte sanitária. Bom, a ideia aqui hoje é a gente falar um pouco sobre mulheres na liderança, tá? E para esse painel eu vou chamar aqui o Rodrigo Bonato. Ele é nosso diretor de marketing da América Latina e também nosso sponsor de gênero. Vou chamar também a Kátia. A Kátia, ela é gerente na GM de produto. Teremos também a Sherazade. A Sherazade é da SAP. E a Andrea Ed, da empresa Steel. Bom, sejam muito bem-vindas. Eu vou passar a palavra para o Bonato agora, ele vai se apresentar melhor. Bom, pessoal, primeiro é um prazer estar aqui. Eu brinquei com as meninas, hoje foi Men's First, né? Homem entrou primeiro. Não estou acostumado com isso. E admito que, apesar de ser diretor de marketing, ter já 20 anos completo agora de empresa, sempre causa um frio na barriga enfrentar um público não visual, né? A maioria mulheres, e espero que a gente consiga ter aqui uma boa relação hoje. Agradeço o convite de vocês. Você quer que a gente já faça a introdução ou só a apresentação? Tá bom. Então, como diretor de marketing, eu vou falar uma meia hora. Kátia? Bem, pessoal, boa noite. Também, assim como o Bonato, nosso evento aqui hoje é um prazer estar com vocês presencialmente agora, né? A gente teve alguns anos aí de eventos virtuais e muitos relacionamentos virtuais, então é muito bom estar aqui nessa proximidade com todos vocês. Eu sou Kátia Ferreira, trabalho na General Motors, minha base é em São Caetano do Sul, mas hoje eu tive até o prazer de passar um dia muito bacana com uma equipe aqui da planta de Gravataí. Não sei se vocês sabem, nós temos uma planta produtiva aqui na região. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, falar de um tema que também me entusiasma muito e, enfim, vamos ter uma conversa. Espero que vocês aproveitem e também nos façam perguntas e interações no final. Boa noite. Boa noite, pessoal. Eu sou a Sherazade, trabalho na SAP. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Então, obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada pela organização, pelo convite. Estou feliz de representar a SAP aqui. Eu trabalho como gerente de desenvolvimento há 10 anos, aqui pertinho, no SAP Labs Latin America, em São Leopoldo. E espero contribuir com a visão da área da tecnologia e de desenvolvimento para essa discussão aqui hoje. Oi, gente, eu sou a Andrea, eu trabalho na Steel. A Steel é uma indústria de ferramentas motorizadas portáteis em São Leopoldo. Então, dentre os produtos, motosserras e tal. E como o Bonato disse, eu sou da área de marketing, então eu posso ficar aqui mais 30 minutos falando também.
E acho que é bacana dizer que a gente está aqui para fazer com que isso se torne usual. Então, acho que esse é nosso papel aqui hoje para tornar um palco como esse mais habitual, mais confortável para todo mundo. Eu sou gerente de marketing na área de estilo, tenho 20 anos de experiência lá, então posso contar um pouco a respeito da questão do empoderamento feminino pela perspectiva da indústria. Acho que vai ser um bate-papo bem legal, Carol. Legal. Bom, sejam muito bem-vindos. A nossa ideia aqui hoje, por que a gente fez esse painel para todas nós, né? Esse painel é para vocês que estão aqui, para as pessoas que estão online também. A gente quer passar uma perspectiva da empresa, das melhores práticas que estão acontecendo para atrair mulheres para a liderança. E, além disso, mostrar um pouquinho das barreiras que têm sido enfrentadas na indústria e trazer para as mulheres empoderamento para que elas saibam como elas podem fazer para chegar na liderança. Tá? O que a gente vê é que existem pesquisas que mostram que mulheres na liderança, elas podem aumentar, se a gente tem empresas com 30% de mulheres na liderança, elas aumentam em até 12 vezes as chances das empresas estarem entre as 20% mais lucrativas do mercado. Então, com esses números, isso incentiva muito o SWI, e o SWI acredita muito nisso, né? A Sociedade de Mulheres Engenheiras, um dos goals da gente é empoderar mulheres e trazer mais mulheres na área de tecnologia, de ciência e tecnologia, tá? E eu pesquisei bastante coisa, eu estou totalmente fora da minha área de conforto, tá? Só para vocês saberem. Como eu falei, eu trabalho na área técnica com efluentes, então eu tive que pesquisar de D&I, eu tive que ir atrás de números, e quando eu comecei a olhar os números, eu fiquei bem espantada. Então, um dos números que acho que a maioria daqui sabe, a maioria da população brasileira é feminina. Então, temos 51% de mulheres no Brasil. Na liderança, a gente já está com 29% de mulheres. E quando a gente fala liderança em cargos públicos, esse número vai para 37%. No entanto, se a gente fala de média liderança é uma coisa e de alta liderança é outra coisa. Se a gente fala de CEOs, a gente baixa esse número. Em 2023, a gente conseguiu que esse número fosse para 10%. Tá? Então, e além de tudo isso, as estatísticas do IBGE mostram que as mulheres ganham 77% do valor que os homens ganham nos mesmos cargos. E, além disso, outra pesquisa mostrou que as mulheres, além do trabalho normal, elas trabalham a mais 9,6 horas por semana em tarefas domésticas. Ou seja, a mulher trabalha mais. E, tem um número aqui que eu esqueci. As mulheres se formam mais, elas são mais formadas no curso superior do que os homens. Então, elas têm mais formação, elas trabalham mais, elas ganham menos e elas conseguem aumentar o potencial da empresa. Então, esse painel, a ideia é a gente discutir como que as empresas estão chegando nesses números, né? E a nossa primeira pergunta a gente vai fazer, que é sobre como estão os números em cada uma das empresas que estão aqui, de mulheres na liderança, e quais são as ações que as empresas têm feito, e quais são as dificuldades e como tem superado essas dificuldades. Vou passar a palavra para o Bonato e depois a gente vai seguir na sequência aqui. Bom, a questão da zona de conforto ou não, é importante que as pessoas se preparem. Olha que diferença, a Carol está com um monte de ficha na mão dela, né, cheia de número, e eu estou com a mão vazia aqui. Então, acho que essa é a primeira mensagem que eu queria deixar para vocês. Vocês, mulheres, se preparam muito mais, vocês se dedicam muito mais e vocês têm um certo receio, às vezes, de aplicar para uma vaga, alguma coisa, porque na vaga está escrito, olha, inglês obrigatório desejável. Mas eu não falo inglês perfeito. Mas e aí? E o homem, eu falo por mim, nós somos mais inconsequentes. Quem já ouviu falar comigo antes sabe que eu sempre trago isso. Então, os números da John Deere.
A primeira coisa que eu falo para vocês é que nós, a John Deere, estamos em uma construção. E essa construção ela é recente, por N fatores. Primeiro, que nós temos de empresa no Brasil 23 anos. Isso não é desculpa. E desses 23 anos, nós estamos, de fato, a menos de 5, com a parte do DEI, realmente a inclusão e a diversidade, de fato, sendo aplicada. Então, primeiro, eu tenho que ser muito honesto em dizer isso para vocês. Segundo ponto, nós, em termos de números, mulheres na liderança da John Deere, nós temos hoje uma meta para 2030 de 30%. É baixa, mas ela é factível. Não adianta nada também a gente falar que vai ter 50%, né, e não chegar nos 50%. Então, 30%. 2026, que é o meio da nossa missão, do nosso planejamento, é 26% de mulheres, e nesse momento nós estamos com 23% de mulheres. Então, quando a gente olha uma base dessa, fala, puxa, mas é um crescimento muito baixo, muito pequeno, né? 23, 26 e 30. Bom, por outro lado, nós estamos contratando muitas pessoas, onde vem crescendo muito no Brasil, na região, nos últimos anos. E a base, né, que nós estamos construindo é o que vai nos levar a ter os 30%. Então, quando a gente olha essas estatísticas do outro lado, mulheres que ainda não estão na liderança, né, nós estamos em 36% dos cargos ali pré-liderança, que a gente divide por grades dentro da John Deere, né, então estamos em 36%. Agora, o que eu, como gestor, estou fazendo especificamente com isso? E aí, pessoal, é atitude. É o gestor querer fazer, né, baseado no desafio, na provocação da empresa. Tem que ter as suas as metas. Né? Dentro do departamento de marketing, que é o que multinacional, pessoal, também, você nunca é, você está. Eu estou diretor de marketing. Né? Já fui de vendas, já fui de tecnologia. Né? Então, neste momento em marketing, é muito mais fácil em marketing nós atrairmos pessoas do gênero feminino. É muito mais fácil a gente atrair pessoas com deficiência, em função do tipo de trabalho. É muito mais fácil a gente atrair pessoas negras, pessoas pretas, e assim por diante. LGBTQIA+, também é muito mais fácil. Então, é a minha obrigação como gestor estimular isso. Então, e o que está na mão do gestor tem que ser feito. Eu abri 24 vagas para o meu time esse ano. 24 novas vagas de marketing e administração. Todas foram afirmativas. Ou foram mulheres, ou foram pessoas pretas, ou foram pessoas com deficiência, ou muitas vezes com uma interseccionalidade muito alta. Tá? Então, eu acho que essa é a primeira mensagem que eu deixo para vocês também em termos de estatística. No marketing hoje, nós temos no México, porque daí tem menos pessoas, eu tenho um time hoje de mais de 130 pessoas abaixo de mim. Marketing, pessoal, de onde não é só propaganda, preços, treinamento, tem várias áreas dentro da minha área hoje. Então, são 130 pessoas. No México, o time é menor, por ser menor, eu consigo ter 51% das pessoas mulheres. Na Argentina, o time também um pouco menor, eu tenho 44% de mulheres. Lembre-se dos 23 que eu falei, 10 ou 36 da base. E no Brasil, que é onde está a maioria do meu time, mais de 100 pessoas estão no Brasil, eu tenho 41% de mulheres. Tá? E dessas em cargos de liderança, hoje nós estamos com 29% no marketing. Então, a mensagem final que eu deixo para vocês são duas. Primeiro, você tem que construir uma base. E é isso que nós estamos construindo na jornada. 2, nós temos que ter certeza que essa base vai ser preparada para chegar à liderança. Como? Através de N trabalhos, mentorias. Eu faço mentoria reversa com uma mulher negra dentro da jornada, para eu poder entender. Eu não tenho lugar de fala. Hoje eu sou aqui simplesmente uma pessoa, um porta-voz da nossa empresa. Mas eu não tenho lugar de fala. Eu não sei quais são as dificuldades que uma mulher negra passa dentro da nossa empresa. Eu tenho que aprender com ela, se eu quiser realmente fazer a diferença na minha empresa. Então, essa é a grande mensagem que fica para todos nós. Lado positivo, né, de novo para vocês. Vocês, mulheres, se preparam e se dedicam muito mais do que os homens, de forma geral, na média, né? E vocês se atirem. Realmente busquem o lugar de vocês, porque vocês podem construir
como a Carol disse aqui, uma empresa muito melhor, uma empresa muito mais eficiente, muito mais humana, né, se todos nós conseguimos trabalhar juntos de uma forma efetiva. Homens, mulheres, pretos, LGBTQIA+, pessoas com deficiência. Fiquei extremamente inspirado, falo aqui publicamente com a palestra da Fran, né, vou dar os parabéns para ela, e a gente acaba descobrindo que a vida é muito mais fácil do que a gente consegue enxergar. É isso aí, pessoal. Vamos falar, né? E é muito bom ver essa humildade dele, e eu acho que isso que é importante na liderança, de entender que nós ainda temos muitos vieses inconscientes e que a gente precisa aprender com as pessoas que fazendo as mentorias reversas e tudo mais. Passar a palavra para a Kátia vai falar um pouquinho da GM. Bom, difícil depois do Bonato, né, Bonato? Dificulta a vida aqui da turma. Mas vamos lá, falando um pouquinho de GM, acho que muitas coisas semelhantes ao que o Bonato comentou, pessoal. A GM é uma empresa do setor automotivo. Eu não sei o que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam, setor automotivo. Mas eu imagino que muitos homens, muita graxa, né, é um conceito que quem está fora tem. E o trabalho que a gente tem, eu vou chegar na liderança, né? Mas o trabalho na base que o Bonato falou é o principal trabalho hoje que a gente também tem feito, que eu resumo como atração, né? Primeiro, o setor automotivo não é mais a empresa só ou majoritariamente com homens, dependendo da área, sim. Mas dependendo da área, não. Áreas como marketing, áreas mais administrativas, nós temos áreas como o legal, nós temos áreas com mais mulheres, mas nas áreas que a gente chama de STEM, as áreas que eu trabalho na engenharia de produtos, áreas como manufatura, são ainda majoritariamente de homens, na maioria das plantas, tá? Nós já temos plantas. Gravataí aqui é um bom exemplo que está em ascensão, a gente já vê muitas mulheres nas várias camadas. Nós temos Joinville, que fica aqui no sul, que para nós é uma boa prática. Temos lá mais de 60% de mulheres na planta, em todos os cargos. Então, vejam que isso já está em transformação, mas é um trabalho longo, é uma semente plantada diariamente. Por quê? Porque ele começa na atração. Eu já vou falar de números, pessoal, mas é importante falar um pouco do processo. Quando a gente fala de atração, dentro da GM, a gente, para a América do Sul inteira, nós estabelecemos que a gente vai sempre buscar partir de candidatos 50% mulheres, 50% homens, para qualquer vaga, em qualquer área. Por quê? Porque o ponto de partida, a gente entende que tem que ser um ponto de partida igualitário, né? Fácil, dificílimo, pessoal. Tem vagas que a gente simplesmente não consegue ter candidatas mulheres. E o que a gente faz? Busca ativa. Se não tem candidata mulher, vamos buscar candidata mulher. E não é que a gente vai privilegiar por ser uma candidata mulher, mas a gente vai, no mínimo, fazer um esforço para que haja ali o de candidatas também mulheres, independente da vaga que for. Outra coisa que a gente tem feito também é ações afirmativas. Em 2022, nós temos um programa de treinamento, de trainees, que a gente chama de track, e esse programa de 2022 ele foi focado na população feminina. Foi um sucesso, tivemos candidatas do Brasil inteiro, contratamos só mulheres trainees no ano passado. Em 2021 foi para a população negra, não só mulheres, negros, negras, também foi outro sucesso. Essas ações afirmativas, como o Bonato comentou, elas são necessárias, é uma forma da gente, de novo, fazer uma busca ativa, né? Forçar o sistema. Temos também programas de estagiários, também em algumas plantas. Empresas muito grandes, elas acabam muitas vezes fazendo por região e por planta as ações, mas temos plantas, Gravataí mesmo já teve chamadas para estagiários apenas para mulheres.
Enfim, pessoal, muitas ações afirmativas para forçar a parte atração. Eu costumo clusterizar em 3 principais frentes de ação. A atração é eu diria, mais importante da gente trabalhar diariamente, porque ela é a base. Se a gente não conseguir aumentar a população de mulheres em toda a operação, a liderança, consequentemente, não vai ter igualdade em quantidade de mulheres, né? Bom, outra frente que a gente tem, desenvolvimento. Para as mulheres que já estão trabalhando com a gente, nós temos programas de desenvolvimento dessas mulheres. Vou dar um exemplo aqui, tem um programa que a gente chama de Women in Action. É um programa de desenvolvimento de mulheres que a gente vê que já tá ali dando sinais, soft skills, né, como a gente chama bastante, de liderança. Ela já tem um papel, ela não tem um cargo de liderança, mas ela atua com muita naturalidade, liderando ações em trabalhos diversos. E muitas vezes a gente direciona essas mulheres para o programa de Women in Action. Esse programa tem sido muito bem sucedido. A gente já há vários anos que a gente implementou ele, e vou dar um número, um percentual médio aqui. Em média, 30% das mulheres que passam por esse programa são promovidas. É um programa que ele acelera aquela mulher que já está em uma curva de desenvolvimento e propensa para a liderança. E vou falar do terceiro pilar, que eu vejo que é bastante importante, que é a retenção. Bom, já temos profissionais se desenvolvendo, mas essa mulher, em algumas situações, se ela tem um filho, ela pode se deparar com um dilema, né? Delego a criação do meu filho, não que ela vá delegar completamente, mas uma parte do dia dela ou não. Ou seja, aí a gente tem que trabalhar em ações de equidade. O que é isso? Proporcionar algumas condições para essa iniciar essa equidade. A gente já implementou em muitas das nossas plantas, que é a sala de lactação, para as mulheres que estão em fase de lactação poderem ali extrair seu leite, enfim. As mulheres que já tiveram filhos gestantes sabem muito bem da importância de um espaço desse. Então, são só alguns exemplos, pessoal, mas vocês imaginam que são poucos exemplos de muitas ações que são necessárias. A gente, como empresa, tem feito, tem tentado escutar essas profissionais e essas estudantes também, porque tem população como vocês que a gente quer que venha da atração. E a GM ela tem uma meta de ter 40% dos seus cargos de liderança ocupados por mulheres até 2030, meta bem audaciosa. Essa meta é global, vale para todas os layers, né, de liderança que a gente tem. E a gente tem muitas ações, além dessas que eu comentei aqui, que eu vou tentar misturar o tempo, Carol, para fazer com que esse objetivo seja alcançado. Acho que, em resumo, é isso, pessoal. E onde nós estamos, eu vou dar essa porcentagem atual, ela varia muito de área para área, pessoal. Áreas como manufatura, que eu comentei, engenharia de produção, são áreas ainda majoritariamente masculinas, áreas onde a gente tem, em média, 12, 15, 20% máximo de mulheres, né? Na operação inteira. A liderança varia muito de planta para planta. O nível executivo, por exemplo, a gente estava vendo aqui no Sul, hoje nós temos 50% de mulheres em cargos. Então, vejam que pode variar bastante de um site para o outro, de uma área para outra. Mas, enfim, nós temos excelentes exemplos. Agora nós estamos tentando harmonizar isso entre todos os sites e entre todas as áreas que a gente tem. Bom, em resumo, acho que é isso. Sherazade? Bom, eu vou seguir talvez uma estrutura parecida com a Kátia, falar um pouquinho sobre o histórico da empresa e sobre a área, né? SAP é uma empresa da área de TI,
líder global em software empresarial. E na TI temos dificuldades adicionais, né? Olhando para os cursos de TI, nós temos menos mulheres entrando na TI, consequentemente, menos mulheres entrando nas empresas, e isso já nos traz dificuldades adicionais só pela área. As barreiras, elas vêm faseadas também, eu acho que elas são bem relacionadas à atração, desenvolvimento e retenção das mulheres. Por quê? Nós temos a questão dos números, e isso torna também a nossa pool de possíveis líderes menor. A gente tem um ambiente de trabalho na TI que talvez não é tão acolhedor para a mulher. Quando a mulher ela é a única mulher numa equipe, por exemplo, o foco está nela e ela acaba não querendo sendo representante de todas as mulheres, né? Ela é porta-voz das mulheres. Então, se ela não teve um desenvolvimento bom, as mulheres não sabem desenvolver, não são para TI. Se ela teve um desenvolvimento bom, que bom saber que as mulheres podem executar essa função. Então, eu estou na área já há 10 anos e eu vi isso mudar muito ao longo do tempo, mas ainda existe, né, esse foco. A mulher precisa se esforçar muito mais para demonstrar um bom trabalho. Então, aí que vem o problema da retenção também, né? Temos o problema de números na atração e o problema, isso na área de TI em geral, de retenção, por muitas vezes não ser um ambiente acolhedor. E aí temos a parte do desenvolvimento também, que esse ambiente, ele não propicia para a mulher a andar em direção ao holofote. Ela já está no holofote no momento que ela entra numa empresa de TI, né? Então, muito menos encorajador que a mulher levante a mão e diga: eu quero ser líder, eu quero aplicar para essa vaga, eu quero me desenvolver, eu quero liderar uma equipe, muitas vezes majoritariamente feita de homens. Então, temos já esse terceiro problema, que é a parte de trazer as mulheres para se desenvolverem na carreira. E aí, hoje eu trabalhei, na verdade, minha carreira toda em desenvolvimento de software, fui desenvolvedora, Scrum Master, Product Owner, hoje gerencio uma equipe de desenvolvedores, e eu vi o mundo da TI mudar bastante, né? Fico muito feliz em hoje ver mulheres de 30 e poucos anos aplicando para vagas, eu faço muitas entrevistas, aplicando para vagas de estágio de TI, elas já concluíram a sua faculdade numa outra área, desde que iniciaram a faculdade queriam entrar na TI, mas não tiveram coragem, ou não se sentiram acolhidas por esse ambiente, e agora estão dando a volta e entrando na TI. Então, isso mostra, claro, as mulheres e as pessoas, né, os seus 30 talvez amadureceram mais, já criaram mais coragem, mas também mostra o amadurecimento do mercado de trabalho e da TI. A TI amadureceu bastante e mudou bastante. E o ambiente, talvez eu vivo numa bolha, mas eu acredito que em muitas empresas o ambiente de trabalho ele mudou bastante, ele se tornou muito mais acolhedor e muito mais diverso. E aí, olhando para números, 2 de vocês comentaram os 30%, a SAP também tem esse objetivo, 30% das mulheres em cargos de liderança, mas esse objetivo é para esse ano, então é para agora, a gente quer isso o quanto antes. Tá na bota. Abril. Mas os últimos resultados que a gente teve, da metade do ano, a gente estava em 20. Oi. Aqui dá mais alto. A gente está em 29,5% nos últimos resultados e a gente está se encaminhando para isso com força. E depois de atingir os 30%, vamos ter mais objetivos audaciosos. A gente tem objetivos também em relação a mulheres na força de trabalho, porque a gente quer ter muitas mulheres na empresa, a gente quer ter 40% de mulheres na empresa até 2030, e a gente tem objetivos de ter mulheres também em cargos de expertise. Então, a gente tem vários KPIs, várias metas dentro da empresa. Tá? E aí, o que a gente faz para isso, né? Também são várias ações relacionadas à atração, retenção e desenvolvimento das mulheres. Em paralelo a essas metas, a SAP já há muitos anos ela é certificada EDGE, que é uma certificação
que avalia o comprometimento da empresa com essas metas que são colocadas e com a igualdade de gênero. A SAP foi a primeira empresa a ter essa certificação globalmente na área de tecnologia. E aí, o que a gente faz para realmente chegar nesses resultados? Tem muitas ações, não só para mulheres, tá? Tem diversas ações para grupos de minoria, para desenvolver os funcionários em geral. Um em especial que eu gosto bastante, que eu faço parte já há 8 anos, é o Business Women Network, que é um grupo para desenvolvimento da carreira de mulheres através de mentorias, de treinamentos, de capacitação, de atração delas para a empresa. Hoje eu sou sponsor dessa equipe, mas eu já trabalhei bastante em desenvolvimento de carreira dentro disso. E tem um projeto muito legal, citar um exemplo, porque tem muitos projetos acontecendo dentro desse grupo, que é o Digitalization Portfolio. Já teve várias edições, a gente teve um kickoff recente, e na última edição, por exemplo, a gente teve 35 participantes externas, e o que elas fazem nesse projeto? Elas se aplicam, são mulheres que querem trabalhar na área de TI, e esse projeto, ele prepara elas para entrarem na TI. Então, tem capacitação, tem treinamentos de soft skills, treinamentos técnicos, tem participação em projetos em que executam também e colocam em prática essas habilidades. E nessa última turma, a gente teve 35 participantes e 18 foram contratadas pela SAP. Então, é um exemplo de vários projetos que a gente tem. A gente tem o Tech School, tem Tech University, vários projetos para conseguir atrair pessoas de grupos minoritários. E, em paralelo, as funcionárias da SAP conseguem participar nesses projetos como mentoras, como product owners, como gerentes de equipe, e conseguem desenvolver habilidades que elas vão poder aproveitar para conseguir uma promoção, para conseguir uma função nova. Então, são projetos que normalmente a gente junta várias frentes para poder atacar mais de uma dessas barreiras, né? São vários tijolinhos que são barreiras na TI que constroem, né, uma grande parede que às vezes impede as mulheres de conseguirem entrar. E além disso, né, estou com a nossa equipe de recruiting aqui, que trabalham com a gente bastante. Elas nos ajudam muito, a gente tem preparação para os líderes, para ter um recrutamento mais estratégico, mais intencional e com menos preconceitos também. A gente tem a preparação dos homens, treinamentos para homens, para nos apoiarem, né, a atingir mais igualdade. A gente tem preparação do próprio pessoal de recrutamento também, para fazer também essa busca ativa, né, que vocês comentaram. Então, a gente tem várias atividades dentro da empresa, cada site também, né, tem uma realidade diferente, cada país tem uma realidade diferente, então a gente tem programas diferentes de acordo com a necessidade daquele público. Mas é um apanhado de algumas ações que a gente tem. Muito bom. Muito bem estruturado, né, a parte da SAP. Interessante que você falou sobre o mercado de TI, e eu sempre pensei, eu trabalhei primeiro em manutenção e utilidades, depois eu fui para o mercado de construção civil, fazendo um projeto de fábrica e expansões, e eu achava que esse mercado era muito mais masculino, né, e aí a gente não consegue ver fora da nossa bolha. É interessante trazer essa perspectiva diferente. Andréia, na Steel, vamos falar um pouquinho dos números e como que a gente está? Claro. Bom, eu acho que eu tenho uma visão também bem otimista, parecida com a da Sherazade, em relação à evolução das coisas ao longo dos anos, né? A evolução deste tópico ao longo dos tempos, mas também uma visão muito lúcida a respeito disso, né? Não era fácil, segue não sendo tão fácil assim, mas eu acredito que o futuro trará notícias cada vez mais positivas, posto o avanço, né, do entendimento da sociedade como um todo e dos gestores, das organizações. Dentro da Steel, hoje, considerando lideranças de pessoas, liderança técnica, a gente tem uma média de 16% das nossas lideranças hoje sendo mulheres, né? Então, esse não é um número ainda que a gente tem um super orgulho, a gente entende que precisa melhorar esse número, mas também tem um ponto muito legal que isso tem se desdobrado a partir da nossa matriz, né? Eu comentei antes de uma multinacional alemã também,
a nossa matriz fica na Alemanha, enfim, e a gente teve uma mudança recente no board, a partir de uma orientação muito clara da própria família, né, do proprietário, enfim, do grupo, a respeito dessa diversidade no board. Então, lá hoje são 3 mulheres e 3 homens no board, no topo da cadeia de liderança, né? E isso se desdobra de uma série de formas, né, diferentes, inclusive pela prática do exemplo, né? Inclusive a liderança técnica da parte de desenvolvimento, da parte, né, de engenharia, hoje é exercida por uma liderança, por uma mulher na matriz. Importante falar também a respeito de qualificação, né? A gente conversa muito sobre isso. A Estil tem um grupo já focado, trabalhando na diversidade há menos de 5 anos, né? A líder do grupo está aqui conosco, então acho que é legal também nomear as pessoas e dar o exemplo a respeito disso. Mas este é um assunto que vem amadurecendo ao longo dos anos, né? Quando eu digo aí nessa trajetória de 20 anos a respeito de tudo que já aconteceu, há 20 anos atrás eu era a única mulher dentro da minha equipe. Hoje eu tenho uma equipe com 7 mulheres. Então, a evolução da minha carreira e a evolução também da minha equipe, da demografia da Estil, de alguma forma foi evoluindo ao longo do tempo, da mesma forma que esse assunto foi evoluindo na sociedade como um todo. A gente tem um exemplo super bacana aqui recentemente, que dentro da pauta da qualificação, nós trabalhamos com qualificação interna, formações técnicas de mecatrônicos e também na área específica de ferramentaria, como a Kátia comentou antes, né? A gente tem essa noção da fábrica, dessa coisa mais pesada e tal. E para essas funções a gente estabeleceu, então, uma meta de ter aí uma seleção de 50% do grupo de mulheres e 50% homens. Da mesma forma como em quase todas as empresas, existe uma certa dificuldade em encontrar candidatos, inclusive numa seleção interna de qualificação, então isso é fato, mas dentro das duas ações a gente conseguiu alcançar, mecatrônica, se eu não me engano, não exatamente 50-50, mas praticamente. Então, essa é uma busca, e eu trago esse como um exemplo de um movimento que vem acontecendo em ondas, né? Dentro da empresa, buscando, inclusive, qualificar a área fabril, né, os nossos colegas da fábrica, para que, em aumentando a base, a gente consiga, no futuro, reverberar isso dentro dos cargos de liderança. Uma outra ação recente desenvolvida que vai trazer frutos bem legais para 2024 é uma pesquisa que está sendo desenvolvida para que a gente compreenda as principais dores do público feminino, do que de fato está faltando, por que elas não se candidatam e por que não estão demonstrando, talvez, esse interesse, esse ímpeto, né, no desenvolvimento das suas carreiras. Isso vai fazer com que a gente organize uma qualificação para 2024, tentando justamente potencializar, em especial, pessoal, acho que esse é um ponto assim, que é importante de falar, mas para potenciar principalmente a questão da autoconfiança. Nem sempre é sobre qualificação técnica, ou melhor, eu diria que quase nunca. Né? A gente trouxe dados aqui a respeito de formação, de busca de conhecimento, então não é quase nunca sobre isso. Eventualmente e a pesquisa... Se você me permite fazer um comentário que está dentro do que o Bonato falou, né? As mulheres não se candidatam por não ter um inglês perfeito, está dentro do que a Fran falou também, né? Sobre Exatamente. O maior limite somos nós mesmas, né? Então, para vir para esse painel, eu estava colocando um monte de empecilho. Não, a Kátia fala bem melhor que eu, né? Para que eu vou fazer isso? Deixa a Kátia falar. Ela pode mediar o painel, para que uma pessoa a mais, né? Então, olhem para vocês mesmas, vejam o potencial que vocês são e parem de colocar julgamento. A gente estava conversando um pouquinho antes da palestra, a gente coloca julgamento, eu coloco julgamento em cima de mim mesma, que é tão pesado, que faz eu me limitar. Muitas pessoas colocam o julgamento, e a Andréia, que está ali sentada, vai pensar de mim, né? Então, assim, para de pensar, só vai. É o chicotinho nas costas, né? Então, eu acho que é bem importante a gente ter essa visão, né, Andréia? Eu acho que isso é fundamental. Acho que essa questão do desenvolver, em alguns casos, resolver esse gatilho, talvez, emocional, vai ser bem importante para que essas pessoas se candidatem, essas profissionais se candidatem e passem realmente a exercer que definam seus destinos, né? Definam suas carreiras da forma como acharem conveniente.
Eu mencionei aqui que a líder, né, do programa de diversidade está aqui na plateia. Acho que é importante também comentar um fato que para a gente é importante na nossa história e representa muito. Eu comentei antes que nós somos fabricantes de ferramentas motorizadas portáteis para jardinagem, para agricultura e tal. Nesse ano, nós tivemos o lançamento de 6 roçadeiras profissionais. Esse é um produto super importante para a gente, isso faz parte do nosso core business. Substituindo uma linha de roçadeiras vencedora, né, super importante dentro do nosso mix de produtos. Não é ainda uma substituição definitiva, mas é algo que a gente vai planejar para o futuro. É bacana comentar que a líder desse projeto também está sentada aqui na plateia, né, representando a engenharia, atualmente fazendo job rotation, não exatamente atualmente, porque está aqui. Mas é bacana representar porque quando a gente olha para fatos, dados, pessoas, rostos, né, a gente começa a materializar a verdade daquilo que a gente vem divulgando, né? Então, é sobre isso, é sobre a Andréia estar aqui, é sobre a Andréia estar lá, é sobre, né, a Carla estar aqui, Paulo e tantos outros nomes que tem aqui. Então, a Estil vem numa crescente cada vez mais em relação a isso, com uma sensibilidade cada vez maior para esse aspecto e, de fato, desenvolvendo em ações, práticas de qualificação, de empoderamento, e a gente precisa falar sobre autoconfiança, né? Eu insisto muito, as gurias já estão cansadas de me ouvir falar a respeito de posicionamento e tal, porque é sobre isso, né? Sobre conquistar um espaço que já está lá, né? Ele está dado, mas a gente precisa, acho que nas perguntas seguintes a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão de dicas de como desenvolver a carreira, e eu acho que passa muito por isso, né? Então, e passa pelo exemplo também, né? A gente precisa de representatividade, esse painel, esse palco estar dessa forma, eu acho que é muito relevante para a gente falar sobre isso, né? A gente sabe que tem que ser referência, ter exemplos é fundamental. E esse é um ponto também, né, a gente gosta de comentar a respeito dos conceitos, né, das palavras e tal, da moda. Sororidade é uma delas, e a gente precisa também falar a respeito disso, né, dessa questão do exemplo, do estar junto, do se apoiar, não se boicotar. Então, é sobre isso também, né? Então, tem muita coisa que a gente pode trabalhar nesse sentido, e quanto mais pessoas sensíveis para isso, e falando a respeito da Estil, a gente vem trabalhando essa sensibilidade, essa educação, né, interna, de ampliar um pouco os horizontes, melhorar um pouco os conceitos a respeito deste assunto, eu sinto que a gente vem avançando. E isso, para mim, é muito claro, né? Ao longo dos anos, a gente vem sentindo. Não é fácil, tem dias mais difíceis, outros menos, mas é assim que a gente precisa seguir juntas, enfim, avançando dia após dia. Então, acho que na Estil temos bons exemplos, poderíamos contar boas histórias a respeito deste assunto. Muito bom, André. Vou quebrar um pouco o protocolo aqui, a gente tinha toda uma organização. Queria ver se alguém aqui da plateia ou que está online tem perguntas, e eu vou abrir para perguntas para a gente aproveitar essas mulheres que estão aqui. Obrigada. Boa noite. Muito bom estar aqui. Eu estava no curso de pós-graduação na PUC, trabalho no Rio de Janeiro. E aí eu vi o evento, que na hora do almoço fiquei super estimulada a participar. E aí eu trabalho há 20 anos na indústria, sou engenheira de produção, engenheira de segurança. E na época, quando comecei, percorri a indústria da mineração, a indústria portuária. E há 20 anos atrás eu era a única na área técnica, né, no chão de fábrica. E foi muito difícil, né, percorrer todos esses anos, mas hoje, ainda bem que a realidade é diferente. Tem muito a melhorar, mas melhorou bastante em comparação a 20 anos atrás. E o que eu observo? Todo esse suporte, estímulo para a ocupação da liderança feminina, e observo também um efeito, uma reação a essa ocupação, esse estímulo de ocupação. Muitas empresas até têm vantagens competitivas quando demonstram esse trabalho. E uma das reações a isso que eu tenho escutado, infelizmente, é de que essas ocupações se referem puramente às metas e não à competência. Aí eu gostaria de ouvir de vocês o que tem sido feito para combater esse efeito adverso ou essa reação à ocupação da liderança feminina. Obrigada. Já que eu estou com o microfone na mão, eu posso comentar.
rapidamente. Na Steel, por exemplo, a gente não tem meta, né? Não é algo que foi estabelecido ainda claramente neste sentido. Então, o processo todo de desenvolvimento e o processo de reconhecimento, ele partiu de uma sensibilização, né, de um entendimento, de uma evolução também de conceitos. E eu sinto que essa evolução ela está acontecendo justamente porque existe um entendimento maior e melhor a respeito do assunto. E essas pessoas estão sendo desenvolvidas, estão apontando o desejo de se desenvolver, estão buscando, essas mulheres estão buscando isso de uma forma, eu acho que uma das perguntas da Carol fala muito sobre isso, sobre essa questão do desenvolvimento orgânico, né? Então, isso tem acontecido de uma maneira não impositiva, ele tem acontecido dentro de um movimento natural, mas com um entendimento um pouco melhor a respeito sobre este assunto, né? Então, eu posso falar sobre isso, sobre a luz do meu próprio exemplo, de outros também, de outras colegas também, mas eu entendo um pouco esse ponto. Por outro lado, eu entendo que a meta é importante, porque entendo um local para chegar é importante, porque o caminho até lá fica um pouco mais claro. Mas, trazendo um pouco do nosso exemplo, a gente não tem exatamente isso. As pessoas, o que eu acho que a gente alcançou um nível de maturidade, eu venho melhorando o nível de maturidade, de entendimento de que isso de fato é valor para os negócios, né? Então, eu acho que essa é acho que eu posso te responder a respeito desta maneira. Bom, André. E tem um outro ponto, o que eu vi que aconteceu na John Deere, por exemplo, se a gente não começar a trabalhar esse tema de mulheres, nunca vai mudar, né? Então, isso às vezes pode parecer meio forçado no início, mas aos pouquinhos a gente vê que existe um trabalho muito forte, inclusive com as lideranças, para que as lideranças mudem a atitude, para que as próprias pessoas... Uma das coisas que eu estava conversando com o pessoal de RH é qual que é a maior dificuldade que vocês têm? Eu pensava que era só encontrar currículos, que a Andrea estava falando, mas não, é também os vieses inconscientes, que são aquelas... quando a gente vai fazer a seleção do painel, pelo Bonato ser um homem branco, ele vai lá e ele vai selecionar um homem branco. Então, isso acaba acontecendo de fato, né? Acho que tem perguntas online também, não sei se a gente vai para elas agora. Foi a mesma que foi feita no palco, legal. Carol, aqui tem. Tá funcionando esse microfone, qualquer coisa eu repito aqui. Boa noite. Eu gostaria de perguntar para vocês como é que as empresas estão preparando os líderes e os colegas hoje para lidar com esse aumento de diversidade hoje dentro de uma indústria, dentro de uma empresa que hoje é majoritariamente masculina. Vou começar aqui, vou tentar ser breve, para dar tempo dos colegas falarem. A gente, de novo, uma jornada bastante repleta de ações, mas acho que estrategicamente, talvez algo que não fique visível para quem está de fora. Primeiro, nós temos no caso da GM, nós temos uma CEO que é mulher, né? A Mary Barra, acho que é uma pessoa bastante icônica aí no setor, na indústria, já saiu várias vezes na Forbes como uma das mulheres mais influentes aí até no mundo, né? E isso acaba reverberando, né? Ela não está lá porque ela é mulher. Certamente ninguém questiona isso. Ela tem muita capacidade, né, para estar no posto que ela está. Aí eu estou querendo dizer um pouco de a empresa viver o que ela prega, né? Eu acho que ter pessoas em altos cargos, como é o exemplo da Mary Barra, fala muita coisa por si só. Outra coisa, uma prioridade estratégica que nós colocamos, e ela também é bastante ambiciosa, a GM tem lá dentre todas as suas prioridades estratégicas, uma que é se tornar a empresa mais diversa do mundo. Também é outra bastante ambiciosa. A gente fala muito disso. E não tem uma meta de diversidade, é simplesmente ser a mais diversa. Então, muito do que a gente faz e fala, a gente traz esse link com essa estratégia, né? Tem muitas ações, quando você fala de diversidade, nós temos grupos de afinidade, grupos globais, grupos regionais, grupos nas plantas, tem ações corporativas, tem ações
dedicadas para aquele site, né? Porque existe uma regionalidade, algumas especificidades dentre as regiões, né? Quando você fala de uma empresa global, mas eu diria para você que quando você começa a ter esse tipo de ação também top-down, ter pessoas cadeira número 1 da empresa, uma mulher, ter uma prioridade estratégica, né, de ser a empresa mais diversa, esse tipo de coisa começa a ser repetido pelas pessoas, porque elas falam, não, a empresa, ela não está fazendo isso à toa, gente, ela está buscando isso. A gente tem vários objetivos estratégicos, mas também é ser diverso. E aí, quando você põe também é ser diverso, isso naturalmente começa a ser tratado em tudo que a gente faz, né? Então, é só para dar alguns exemplos, tá? Não sei se responde. Posso comentar? Posso comentar um pouquinho também. Acho que a questão de refletir a liderança tem um outro ponto também legal que, certo, a gente tem agora uma força de trabalho diversa, mas a gente precisa que isso seja refletido na liderança também, para que a liderança consiga saber lidar com essas situações. Então, não adianta a gente ter um número grande de mulheres trabalhando, mas a gente não tem mulheres líderes que vão lidar com essas situações. E aí a gente pode aprender um com o outro, né? Então, eu tenho colegas gerentes que são homens e que têm outras coisas a trazer, né? E a me ensinar, e eu ensino eles. E aí a gente vai passando por fases, tá? Nosso time já cresceu bastante, a gente tem muitas mulheres na equipe, mas teve um momento que gerou o desconforto, que é extremamente necessário acontecer, né? Então, era uma equipe, quando eu entrei também, eu era a única mulher na equipe, começou a aumentar. Como é que a gente gerencia isso? A gente precisa ouvir as mulheres, naquele momento a gente ainda não tinha mulheres na liderança, mas na minha equipe ali, né? Mas aí, os líderes, eles precisam ter a humildade de buscar apoio. Acho que como o Bonato falou antes, sobre buscar a mentoria, buscar o próprio RH, que precisa estar preparado para nos capacitar para lidar com esse tipo de situação. Então, alguns anos atrás, a gente lidou com os desafios que a diversidade de gênero traz. Agora, a gente está lidando com a diversidade geracional e com os seus desafios. A gente tem um pessoal muito legal entrando com seus 18, 19 anos, trabalhando com pessoas de todas as gerações. E isso também traz desafios de estilos de comunicação diferentes, de valores diferentes, de formas de trabalhar diferentes, de velocidades diferentes. Então, a cada fase, a gente vai precisar buscar ajuda de pessoas que já passaram por isso, ou de pessoas que podem trazer o ponto de vista de quem está passando pelo problema, para a gente conseguir ajudar. Bom, pessoal, eu queria pegar as duas perguntas e já fazer o meu comentário final em função do tempo. Primeiro, a gente tem que ser muito prático. A história da meta, na minha visão, é muito importante porque ela te obriga a buscar uma solução para aquilo, né? Então, a meta de PCDs obriga as empresas a pensarem no assunto, obriga as empresas a olhar a rampa e falar, não é adequado. A tua provocação, ela é muito válida, né? E a meta, ela provoca a empresa a se adaptar e pensar sobre o assunto. Mas isso não é suficiente. Então, na John Deere, o que nós fizemos? Isso é recente, é esse ano. Nós sempre tivemos metas na John Deere de business, né, de negócios e de pessoas. Pessoas era complicado. Como é que se coloca meta sobre o que de pessoas? Né? De desenvolvimento, treinamento. Bom, esse ano nós colocamos uma cartilha mesmo, né, com tudo que significa desenvolvimento de pessoas e diversidade e inclusão. Muito claro. E equidade, pessoal. A equidade é ponto importantíssimo. E estando no nosso gerenciamento de performance, de todos que trabalham dentro da John Deere, nós temos que nos dedicar voluntariado a entender melhor o que é as redes de gênero. Segundo ponto, eu hoje sou parte dentro da John Deere, a gente chama de rede, era pilar antes. Pilar de gênero, pilar de LGBTQIA+. A gente mudou a palavra pilar para rede. Pilar é uma coisa muito dura, muito fechada. Rede é rede de relacionamento, é rede de aprendizado. E eu sou o sponsor, um homem branco, hétero, 44 anos. Eu sou o sponsor da rede de gênero. Agora, isso me obriga a aprender. Por isso que eu tenho a minha mentora reversa, né? A Samantha é uma pessoa fantástica e toda vez que converso com ela, assim, a hora passa voando, porque a gente fala de tudo.
Então, quando a gente se obriga, né, com metas, com aprendizado, isso está na nossa métrica de desenvolvimento, né, de pagamento dentro da empresa, porque o nosso mérito dentro da John Deere vem de como é o desempenho do profissional em termos de business e de pessoas, a gente também se obriga a melhorar e aprender. E última coisa importante para a gente lembrar, quando a gente pensa no desenvolvimento, a gente tem muita vergonha de perguntar. E esse era o tema de conversa com a Fran aqui no intervalo. A gente tem o medo do julgamento de fazer a pergunta. E o julgamento, muitas vezes, é nosso. E julgamento nosso também do que essa pessoa vai pensar se eu perguntar. Então, que problema tem? Se eu não sei, eu tenho que perguntar, pessoal. Fran, o que aconteceu? Me conta quais são as dificuldades. A gente estava conversando de pé. Fran, quer sentar? Vamos conversar sentado? O máximo que pode acontecer, ela fala, não, estou bem de pé. Então, se eu não sei trabalhar algum tema, se eu tenho uma dificuldade para entender o que é o QIA+, do LGBT, vamos perguntar, porque perguntando todos nós aprendemos. Eu acho que isso é a troca, a mentoria. E a mensagem final que eu deixo para vocês, pessoal, não deixem ninguém julgar vocês. E não se julguem, porque se vocês não fizerem isso, se vocês não quebrarem essa primeira barreira do julgamento, a coisa não anda. Então, o primeiro passo que quem tem que dar em tudo, né, somos nós. E eu gostei muito como é que é o teu nome? Luana. A área técnica e a área agrícola, ela também é uma área muito machista. Né? A agricultura vem se desenvolvendo rapidamente no nosso país. O nosso país se tornou um dos maiores exportadores de comida e combustíveis sustentáveis para o mundo. E nós precisamos desse lado humano, né, dessa visão estratégica que as mulheres têm e da diversidade que a diversidade traz, principalmente de ideias. Então, a gente tem um time diverso, a gente tem ideias diversas. Né? E volto no teu exemplo, respeito. A palavra respeito é a base de toda a equidade que a gente tem. Não adianta nada ter diversidade, não adianta nada falar de inclusão, se não houver a equidade, e a equidade, para mim, é traduzida pela palavra respeito, respeito às ideias, respeito ao gênero, respeito ao ser humano. Bom, com isso, pessoal, que a gente seja mais humano e que alegria poder estar aqui com vocês hoje, né, podendo falar desse assunto. Fico à vontade para vocês me contatarem, para poder trocar ideias no intervalo aqui ou na sequência, né? Depois a gente vai para os nossos contatos e que vocês se estimulem, se provoquem a trabalhar no agro, trabalhar nesse setor machista, né? Pelo lado da John Deere eu posso dizer isso, não é a empresa, é o setor, ele é muito masculino, né? E cabe a nós mudarmos isso. Eu tenho 25 anos formado de agrônomo, e 25 anos atrás, quando entrei na agronomia, metade das agrônomas formadas em Piracicaba já eram mulheres. Né? Então, existe essa vontade, né, há 25 anos e a gente tem que fazer esse ciclo girar cada vez mais. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Bom, a gente já está indo para o encerramento. Eu queria que cada uma de nós aqui deixasse uma frase para o pessoal, rápida. A minha mensagem para vocês é: sempre que vocês colocarem para vocês dificuldades para alguma coisa, pensem, isso realmente é uma dificuldade? Eu realmente não consigo fazer isso? Ou é simplesmente o meu autossabotador que está indo e está me limitando? Então, tenham esse autoconhecimento e pensem na frase que a Fran falou sobre o maior limitante somos nós mesmos. Bem, pessoal, acho que o extrato, para mim, é um pouco de algumas coisas que foram faladas aqui. No final do dia, eu acho que quem está aqui hoje, tendo o prazer, né, de conversar com esse grupo de profissionais que já passaram, né, por várias coisas, mesmo quem já é jovem, mas está já, né, colhendo, eu acho que o combustível foi a motivação. Se você tem uma motivação, esquece o padrão, foca na motivação. Tem um padrão? Legal. Você não está no padrão? Legal.
a tua motivação é o que importa. É ela que vai te direcionar. A Andrea falou uma coisa que eu vou combinar com essa primeira parte que eu falei. Tem uma diferença entre capacidade e autoconfiança. As mulheres, nem todas têm a autoconfiança ou estão com a alta confiança. Mas todas podem desenvolver e ter a autoconfiança. Capacidade, a gente já deu vários exemplos aqui que muitas têm e a gente trabalha muito nisso. A gente estuda, a gente busca conhecimento, a gente busca conversar com os colegas que sabem. Então, capacidade geralmente não é o que está faltando, né? E se for também, não tem problema, a gente vai buscar, faz parte da vida. Agora, trabalhe em autoconfiança. E se você tem a capacidade, vai com a capacidade. E a autoconfiança vai sendo construída no caminho. Porque é assim que a gente chegou aqui. Nós não nascemos autoconfiantes. Eu estava comentando hoje, né? Ninguém saiu da barriga da mãe autoconfiante. Não existe isso. Mas a gente exercitou. E alguns estão um pouco na frente. Aprenda com quem está na frente também. E é isso. Motivação, foca na sua capacitação, desenvolve autoconfiança no caminho, mas não para, né? Acho que esse é o resumo que eu queria deixar para você. Bom, falaram ali sobre barreiras internas, agora eu vou falar sobre as externas. Foi comentado sobre agronomia, agricultura, eu vou pegar o exemplo de plantas, né? A gente tem uma semente que está viva, que vai poder crescer e se tornar uma planta, mas a gente precisa de um solo fértil. Busquem o ambiente que vai permitir que vocês cresçam, tá? E ele pode ser diferente de pessoa para pessoa. Busquem um ambiente que é compatível com os valores de vocês. A gente já tem muita dificuldade na vida, não precisa adicionar mais essa. Busquem um lugar que vai ter pessoas que são compatíveis com vocês, que são legais, que vão ajudar vocês a crescerem, que o ambiente vai permitir que vocês cresçam. Então, acredito que já tem dificuldade suficiente no mundo, vamos encontrar um ambiente que se encaixa com os nossos valores para a gente poder florescer. Bom, gurias, eu acho que, falando especificamente sobre lideranças, né? Minha primeira sugestão é certifiquem se vocês realmente querem liderar pessoas. E se vocês confirmarem que é isso mesmo, exercitem. Experimentem. Pequenas ações, pequenas influências, pequenos movimentos. Se funcionar, parte do SUI. façam parte do SUI, busquem essa qualificação. E se funcionar, se sentiram bem, deu resultado, é isso mesmo que vocês querem, se posicionem. Se posicionem, se coloquem e desenvolvam a bendita autoconfiança. É difícil, nós 3, 4 sabemos. Sim, talvez. Também. É difícil, nem todo dia é fácil, mas é necessário. Então, busquem se posicionar, certifiquem que vocês gostem de pessoas e do que vem junto com elas, né? A respeito de liderar tecnicamente também, né? Sempre influenciando pessoas. Então, avaliem, façam isso dentro da sua jornada de autoconhecimento. E depois de definido isso, esclarecido esse ponto, sigam em frente. É incrível, recomendo. Bom, gente, eu queria agradecer a todos vocês. Eu falei, façam parte do SWI. Eu sou um exemplo de pessoa que não sou líder de pessoas, mas no SWI eu tenho que desenvolver a liderança de times voluntários. Eu vou falar para vocês, não é fácil, porque a gente depende de pessoas terem tempo disponível. Então, se vocês quiserem também participar do SWI, quem não participa ainda, sejam muito bem-vindos. Ok? Queria agradecer esse time incrível. Muito obrigada. E se precisarem, nos procurem nas redes sociais, LinkedIn, Instagram. Ok? Obrigada.
Pessoal, Retornamos às 19h30, depois do nosso coffee, para o último tema do dia, empreendedorismo feminino e tecnologia.